Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com o nosso tema elasticidade. Aqui é o professor Luiz Miranda e ao meu lado meu inseparável companheiro economicão que vai passar uma mensagem para vocês. Olá, amigos e amigas, aqui é o economicão. Encontrei outra questão sobre elasticidade cruzada da demanda. Legal, economicão, muito bom. Essas questões de elasticidade e preço cruzado da demanda não são muito comuns. Boa farejada. Vamos então à nossa questão. Questão do ano de 2008 para o cargo de técnico em desenvolvimento regional economia para a Codevasf Banca Consulplan. O pão torna-se mais barato e seu consumo aumenta. Paralelamente, o consumidor diminui a sua demanda de bolo. Pão e bolo são bens o quê? Aí tem 5 tipos, de classificação para o pão e o bolo. E o examinador quer que você faça o quê? Que você encontre a alternativa correta. Portanto, temos uma questão do tipo positiva. Beleza? Vamos então conversar sobre elasticidade e preço cruzada da demanda. Elasticidade e preço cruzado da demanda, EPAB, equivale ao quociente entre a variação percentual da quantidade demandada do bem A em relação à variação percentual do preço de um outro bem B. Ok? Ela mede quanto a demanda pelo bem A é afetada pela variação do preço no bem B. É útil para verificar em que proporção o bem B pode funcionar como substituto para o bem A. Então essa é o principal indicativo que traz a elasticidade e preço cruzado da demanda. Temos matemáticos, nós temos aqui variação percentual da quantidade demandada de A dividido pela variação percentual do preço em B. Entendido, amigos e amigas? Beleza. A classificação tem 3 possibilidades. Se a elasticidade e preço cruzado da demanda for maior do que zero, os bens A e B são substitutos. Exemplo clássico, manteiga e margarina. Vocês sabem que manteiga e margarina são produtos muito próximos. E na falta de um, é natural que você busque utilizar o outro, ok? No caso da elasticidade ser menor do que zero, os bens A e B são complementares, exemplo, arroz e feijão. Principalmente para o brasileiro, a dieta do brasileiro, você não consegue imaginar arroz sozinho ou feijão sozinho, tem que ser arroz e feijão juntos. Então essa é a característica do bem complementar. E se a elasticidade de preço A e B for igual a zero, os bens A e B são independentes. Dá um exemplo bem esdrúxulo aqui, algodão e urânio. Ou seja, a variação do preço do urânio não vai interferir na quantidade demandada de algodão. Essa é a ideia. São bens totalmente independentes. Perfeito? Prosseguindo. Com isso, nós sabemos que na questão da elasticidade e preço cruzado da demanda, só podemos ter independentes, complementares e substitutos. Desta forma, podemos eliminar a letra C que diz inferiores e a letra E que diz de Giffen. Já facilitou a nossa vida. Beleza. Aí, vamos analisar o que diz enunciado. O pão torna-se mais barato e o seu consumo aumenta. E, paralelamente, o consumidor diminui a sua demanda de bolo. Veja, que interessante. Quer dizer que o consumidor ele tem uma preferência maior por pão. Quando abaixa o preço do pão, ele come mais pão. E diminui a quantidade consumida de bolo. Isso é importante. Então, como houve variação no preço do pão, vamos calcular a elasticidade e preço cruzado da demanda entre bolo e pão, tá? Porque nós temos temos que lembrar que a variação percentual do preço fica no denominador. Então, nós temos aqui uma elasticidade de preço entre bolo e pão, sendo que a variação percentual da quantidade de bolo em relação à variação percentual do preço do pão. Beleza? Então essa é a dica. Quando você estiver trabalhando com elasticidade e preço cruzado da demanda, identifique no enunciado qual o bem que está tendo variação de preço. O bem que tiver variação de preço vai ficar no denominador. Beleza? Vamos fazer uma hipótese agora. Supondo que na situação inicial o pão de forma, um pacote de pão de forma custava R$6 o pacote. E o consumidor consumia 3 pedaços de bolo, nessa situação. Na situação final, o pão de forma fica mais barato, passa a valer R$5 o pacote e o consumidor consome agora 1 pedaço de bolo. Calculando a variação percentual da quantidade de bolo. É a quantidade final menos a quantidade inicial dividido pela quantidade inicial, dá 1 menos 3 dividido por 3, que dá menos 2/3.
A variação percentual do preço do pão é preço final menos preço inicial sobre preço inicial, o que dá 5 menos 6 dividido por 6, menos 1/6. Calculando a elasticidade preço cruzada entre bolo e pão, nós temos a variação percentual da quantidade demandada de bolo, que é menos 1/3, e a variação percentual do preço do pão, que é menos 1/6, e isso dá 2. Portanto, é uma elasticidade preço cruzada positiva maior do que zero. Confirma que o nosso gabarito, portanto, é a letra D, substitutos. Porque quando você tem a elasticidade preço maior do que zero, nós temos bens substitutos. Beleza? Questão interessante, eu diria que é mais ou menos clássica e que você precisa estar preparado para que se um dia você for cobrado. Beleza? Em caso de dúvidas, permaneça à disposição. Deixo desde já aquele abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!